A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Mais importante do que chegar no céu é chegarmos lá juntos. Vamos aprender com o Padre Léo. Você está treinando para ir para o céu ou para o inferno? Não responda. Pensa. Está treinando para quê? Pegue os valores do Evangelho. Eu estou procurando ser uma pessoa doce, eu estou procurando partilhar a minha fé, eu estou investindo na minha fé, eu estou unindo aqueles que lutam pela fé, eu estou procurando matar em mim o procedimento carnal, eu estou lutando contra o meu vício da bebida ou do cigarro, contra o meu vício de novela, eu estou lutando contra a pornografia na minha casa, eu estou lutando contra os meus olhos, porque meus olhos é impuro, eu não posso ver nada e ninguém que fico vendo impureza, eu estou lutando com a minha boca, já não estou falando mais, já não estou me irritando tanto, já não estou xingando tanto, eu estou lutando, ótimo. Não tem problema se você teve uma porção de recaída, não tem problema mesmo. Não interessa quantas vezes você recaiu, aliás, até é bom nem contar quantas vezes. Interessa que você está em pé agora. Se você está em pé agora, não caia, por hoje, por agora. Mas talvez você esteja, porque é muito mais fácil, treinando para ir para o inferno. E como é que se treina para ir para o inferno? Você tem aqui hoje um programa de vida para levar a pessoa para o inferno. Facílimo. Festa todo dia, comer e beber à vontade, não deixar o outro nem comer as migalhas que sobram na minha mesa, querer tudo para mim, só pensar em mim e ainda ficar recorrendo a essas religiões que evocam os espíritos. Esse homem era espírita, não era? Está na Bíblia. Queria mandar um espírito ir lá para ver se resolvia o problema dos irmãos. Entre nessa luta, é sua, mas essa luta pessoal não é egoísta, é nossa. Entre nessa luta conosco, vocês precisam me ajudar e eu vou ajudando vocês, nós nos ajudamos. Teve uma Paraolimpíada como essa, de Atlanta, acho que há 8 anos atrás. Então chegou, vocês sabem que o grande dia da Olimpíada, também na Paraolimpíada, o último dia, são as provas finais no Estádio Olímpico, onde a chegada da maratona, não é? Que teve aquele nosso brasileiro lá, que o rapaz entrou na frente dele, graças a Deus que entrou, porque senão ele nem ia ficar conhecido. Claro, como é que chama o nome do que ganhou em primeiro lugar? Ninguém sabe. Do segundo lugar? Ninguém lembra. Mas do terceiro, venceu. Então a Olimpíada, o último dia ali no ginásio, é a corrida lá dos 200 metros, sei lá, tem um monte de prova. A Paralimpíada também, o último dia é o dia principal. Naquele dia, uma das provas era a corrida dos 100 metros. 8 finalistas. Corrida dos 100 metros para as pessoas excepcionais. Pessoas com deficiência mental, retardados, excepcionais, dá o nome que quiser. 8 finalistas. Os 8 enfileirados, estádio olímpico lotado. Deu o sinal
E começaram os 8 a correr. Ia correr do jeito deles, desengonçado, alguns com o peso bem acima do normal. De repente, um ou uma caiu, tropeçou e caiu. O estádio fez um silêncio. Alguém dos outros que estava correndo viu, parou e voltou. E assim, um por um dos 7, os 7 voltaram, agacharam, fizeram um carinho naquele que estava caído, consolaram, a pessoa parou de chorar, levantaram, deram-se os braços e foram os 8 correndo até o final. Eles são chamados de retardados. Combati o bom combate. Por isso que eu queria transmitir as Paralimpíadas. Queria um dia, eu vou conseguir estar lá com eles. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos acreditar no impossível. Nós precisamos acreditar que esse Deus entra conosco. Nós precisamos acreditar que nós somos molengas demais. Alguns aqui são moles demais, reclamam demais. Qualquer coisinha a pessoa faz uma tempestade, acha que só existe você no mundo. Pare de pensar um pouco em você. Saia do centro da sua vida. Tire os problemas do centro da sua história. Ache uma meta, vamos lutar junto. Se for preciso, vamos voltar. Vamos pegar aquele irmão, aquela irmã que ficou caída. Porque mais importante do que chegar lá é chegar junto. E no céu ninguém chega se não for junto. Se não levar muita gente junto. Meu irmão, minha irmã, tenha essa coragem. Entre nesse combate. Deus está do nosso lado. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. O Espírito de Deus em nós é revelação. Somos construtores de uma nova civilização. Diz o Senhor Jesus que os mansos terão o pão e o mel. E nesta terra brotará a paz que vem do céu. Saímos como Paulo e Pedro cantando esta paz. Os nossos instrumentos são o pão e a palavra. Memória que Jesus deixou para celebração da Eucaristia. E todo dia a gente é igreja que não cala. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. O novo Pentecostes hoje acontecerá. E todos falarão a mesma língua de Jesus. E sua luz iluminará aqueles que lutam para organizar um povo que caminha e busca salvação na cruz. Cantamos a ressurreição na mesa do altar. A vida que transforma o homem em berço de partilha. E todos se aconchegarão nos braços de Deus, na casa do Pai. Eu sei que Ele nos acolhe
no seu coração. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, concluído o Sermão da Montanha, nos mostra Jesus que acalma a tempestade. E eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários a partir do texto grego, não porque as traduções não sejam boas, mas porque é um Evangelho tão conhecido e para a gente fazer a aplicação espiritual, seria importante que a gente visse que está lá, no original, e não é uma invenção, uma cavilação de quem está lendo. Vamos lá. Jesus sobe no barco. E quando ele sobe no barco, os discípulos o seguem. O verbo é akolotheo, acólito, né? Estão seguindo Jesus. Isso quer dizer o seguinte, em primeiro lugar: eles não teriam entrado nessa barca se não fosse Jesus. E essa barca é a igreja. Nós todos estamos na Santa Igreja Católica porque nós seguimos Jesus. Nós somos os acólitos de Jesus. Com a mesma fidelidade, atenção, carinho que um pequeno acólito segue o padre na missa, nós seguimos Jesus. E se ele sobe na barca, a gente sobe também. Só que, no versículo 24, São Mateus nos diz assim: Cai eidou seismos. E então um movimento. Se traduz como tempestade no mar, mas é a mesma palavra de sismo, ou seja, um tremor. Não é? Como você tem um terremoto, um movimento da terra, você tem um maremoto, um movimento do mar. Ou seja, foi um grande abalo do mar. E o Evangelho diz com muita clareza, foi grande mesmo. Então nós estamos falando aqui, né, da pequena nave da igreja, do pequeno barco da igreja, tendo que enfrentar um tsunami. Nós estamos falando aqui de uma coisa realmente hiperbólica, grande, né? Pois bem, e o que aconteceu com a barca da igreja? A barca da igreja
diz ainda o versículo 24, kaluptestai. Calipto quer dizer esconder. A barca da igreja foi escondida pelas ondas. Então, aqui nós estamos diante de uma coisa que literalmente nos fala que as grandes vagas, as grandes tempestades que assolam a igreja ao longo dos séculos, escondem a igreja do olhar meramente carnal, do olhar meramente humano. E até mesmo quem está dentro da barca da igreja, ou seja, escondido pelas ondas, de tal forma que o mundo diz, cadê a igreja católica? Sumiu, desapareceu, só tem agora o quê? Só tem a loucura do mundo modernoso. Pois bem, além disso, quem está dentro da barca sofre o fato de que Jesus dorme. E a palavra dormir aqui não é somente deitar. Jesus não estava deitado no travesseiro. Ele não estava simplesmente fazendo de conta que estava dormindo. Ele estava em sono profundo. Jesus estava dormindo verdadeiramente e os discípulos, então, o acordam. O verbo egeiro, o levantam, é o mesmo verbo que depois, metaforicamente, pode ser usado para a ressurreição. Mas acordar o Senhor. Mas como que os apóstolos vão acordar aquele que não dorme e nem cochila, ele que é o guarda de Israel? Por que que Jesus parece permitir que a sua esposa sofra tantas coisas? Eles dizem, Kyrie, soson, apolymeta, Senhor, salva, nós estamos perecendo, nós estamos sendo destruídos. Jesus então diz a eles, deiloi, covardes, tímidos, temerosos, oligopistoi, de fé pequena, de pouca fé. E ele então, mostrando todo o seu poder e com grande contraste com a covardia, com império, ordena ao vento e ao mar que se calem e acontece uma grande calmaria. É interessante o excesso, assim, o contraste, assim como houve um grande sismo, um grande movimento, o que vem depois, né, é uma galene megale, é grande a calmaria. E eles ficam se perguntando quem é este, porque ainda não tem fé em Jesus. A aplicação para a nossa vida, nesta breve leitura, quase que literal, do texto grego, é muito evidente. Momentos da vida da igreja, a igreja é escondida pelas grandes vagas. E quem está dentro da igreja começa a duvidar que Jesus esteja cuidando de sua igreja. Mas ele olha para nós e diz, covardes. Sim, porque se Jesus está no barco, está tudo bem. E se ele escolhe dormir, existe uma providência dele. Mas quando ele se levanta, ele ordena. E quando ordena, virá a calmaria. O livro do Apocalipse descreve as mesmas coisas. Grandes perseguições da igreja. Mas quando Deus diz basta, ele diz basta. E nós nos perguntamos, mas por que ele não diz basta agora? Para que se manifeste a virtude dos bons e a vileza dos maus. As máscaras precisam cair. As tempestades acontecem e são grande providência na história da igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar.
Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à dignidade das pessoas. O respeito aos mortos. Número 2299 a 2301. Deve-se dispensar atenção e cuidado aos moribundos, para ajudá-los a viver seus últimos momentos na dignidade e na paz. Devem também ser ajudados pela oração dos familiares. Estes cuidarão para que os doentes recebam, em tempo oportuno, os sacramentos que preparam para o encontro com o Deus vivo. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. A autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A Igreja permite a cremação, se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei,
esqueceu que é um ser humano. Quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu. E se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 1º de julho, entre tantos santos, faço menção a São Galo. Ele, que nasceu no ano de 489 depois de Cristo, de uma família nobre na região da França. São Galo, ele foi prometido em casamento a uma donzela. Porém, sentia no coração, desde criança, a vontade de ter uma vida mais próxima de Deus com a consagração religiosa. E diante disso, São Galo fugiu para um mosteiro. Conseguiram convencer o pai dele e depois ele então pôde seguir a vida religiosa. Se destacava muito pela humildade, assim como também pelo dom da música. São Galo pôde viver na humildade e na caridade diária uma vida devota a Deus. Ele tinha um cuidado muito grande com a liturgia e também com as coisas sagradas. E diante disso, o povo o estimava muito. Ele foi eleito bispo da sua cidade. E como bispo, sua bênção era muito procurada. Uma vez houve uma peste na região de São Galo e as pessoas o procuravam para receber a sua bênção e então serem curadas por Deus. São Galo terminou sua vida com uma enfermidade muito forte, perdeu todo o cabelo, a barba, mas permaneceu sempre fiel ao Senhor e de coração humilde entrou no céu. Pedimos hoje a intercessão de São Galo pelas tuas intenções, aquelas que você traz no seu coração e de maneira especial que possamos crescer na virtude da humildade e da caridade cristã. Reze agora comigo. Deus eterno e todo-poderoso,
que pusestes o bispo São Galo à frente do vosso povo, amparai-nos por sua intercessão com vossa solicitude de Pai, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Galo, rogai por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Ai, ai. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Na narração evangélica da visitação, Isabel, cheia do Espírito Santo, acolhendo Maria em casa, exclama: Feliz daquela que acreditou que teria um cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Esta bem-aventurança, a primeira referida pelo Evangelho de Lucas, apresenta Maria como aquela que, com a sua fé,
precede a Igreja na realização do Espírito das Bem-aventuranças. O elogio feito por Isabel à fé de Maria é fortalecido pelo confronto com o anúncio do anjo a Zacarias. Uma leitura superficial das duas anunciações poderia considerar semelhantes as respostas de Zacarias e de Maria ao mensageiro divino. Como hei de verificar isso, se estou velho e minha mulher avançada em anos? Diz Zacarias. E Maria, como será isso, se eu não conheço o homem? Mas a diferença profunda entre as disposições íntimas dos protagonistas das duas vicissitudes emergem das próprias palavras do anjo, que dirige a Zacarias uma repreensão pela sua incredulidade, enquanto oferece imediatamente uma resposta à pergunta de Maria. Ao contrário do esposo de Isabel, Maria adere plenamente ao projeto divino, não subordinando o seu consentimento à concessão de um sinal visível. Ao anjo que lhe propõe tornar-se mãe, Maria faz presente o seu propósito de virgindade. Ela, crendo na possibilidade do cumprimento do anúncio, interpela o mensageiro divino só a respeito das modalidades da sua realização, para melhor cumprir a vontade de Deus, à qual deseja aderir e confiar-se com disponibilidade total. Procurou o modo, não duvidou da onipotência de Deus, comenta Santo Agostinho. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Todas as graças passam por tua mão. És tu que cuidas do meu coração. Me leva ao teu filho, Deus. Cuida de mim, mamãe. E quando a cruz está pesada, prestes a me derrubar, eu lembro aos pés de Jesus do teu olhar, dizendo não desista, que a tua hora vai chegar. E eu sou escravo teu, confio em teus cuidados, mamãe. Rainha, minha mãe de Deus, eu chego a Jesus por tuas mãos. Eu sou escravo teu, confio em teus cuidados, mamãe. Rainha, minha mãe de Deus, eu chego a Jesus por tuas mãos. Por tuas mãos, por tuas mãos, por tuas mãos, eu me entrego. Pois se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre da minha mãe. E se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre da minha mãe.
se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre da minha mãe. E se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre da minha mãe. E se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre da minha mãe. E se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre da minha mãe. E se a terra que Jesus pisou é santa, imagine o ventre da minha mãe. E se a terra que Jesus pisou é santa, imagine o ventre da minha mãe. Eu sou escravo teu, Maria, confio em teus cuidados, mamãe. Rainha, minha mãe de Deus, eu chego a Jesus por tuas mãos. Eu sou escravo teu, confio em teus cuidados, mamãe. Rainha, minha mãe de Deus, eu chego a Jesus por tuas mãos. E eu sou escravo teu, confio em teus cuidados, mamãe. Rainha, minha mãe de Deus, eu chego a Jesus por tuas mãos.